E agora nós vamos conversar com a nossa querida convidada, Quinha. Ela que é empresária digital influencer e viveu um momento de terror. A viagem, que tinha um peso espiritual, um propósito, acabou virando um verdadeiro pesadelo. Ela estava em Israel exatamente quando o Irã atacou pela primeira vez. Olá, Quinha, muito bom dia. Seja bem-vinda ao programa Revista. Bom dia, Nayana. Muito obrigada. Obrigada pelo espaço, pelo lugar de fala. E eu estou muito contente de estar aqui podendo esclarecer, tirar algumas dúvidas do pessoal. Como foi essa experiência, Quinha? Primeiro que você fez essa viagem, a gente entende que Israel é uma terra santa para muita gente, especialmente para os cristãos, porque é o lugar onde Jesus nasceu, onde tem toda a linhagem de Jesus. E tem um propósito muito especial quando alguém como um cristão, como você, sempre se posiciona como uma mulher cristã nas redes sociais, vai para esse lugar. Como foi essa experiência? Você estava lá com aquele propósito de conhecer o lugar e de repente eclodiu um conflito que está aterrorizando o mundo. Como foi essa experiência? Você que estava lá. Bom, Nayana, enfim, né, a gente foi, né, para uma caravana religiosa. A maioria das igrejas cristãs, elas fazem isso, elas vão para a Terra Santa, né, peregrinar, conhecer os lugares que Jesus foi, enfim. No dia que nós pegamos conexão primeiro para o Egito e do Egito nós fomos para Israel. E na noite em que nós chegamos em Israel, à noite mesmo, aqui no Brasil a diferença do fuso horário lá é de 6 horas, né? E à noite que nós chegamos, aqui no Brasil ainda era cedo, mas lá era 3 da manhã. E aí Israel ataca primeiramente, né, o Irã, e aí acontece, né, a gente recebe um alarmezinho do nosso celular, isso era às 3h da madrugada, alertando. Então você estava lá no momento do primeiro ataque de Israel contra o Irã. Contra o Irã. A gente já estava dentro do solo israelense quando acontece. Só que a gente já recebe a primeira mensagem, uma mensagem de alerta que todos os cidadãos israelenses recebem, né, avisando para que a gente corra para dentro de um bunker mais perto, mais seguro. Porque... Você recebeu essa mensagem no seu celular? Recebi no meu celular. E todo mundo que estava lá também recebeu. E aí já foi logo aquele desespero. Por quê? A gente não tem isso aqui, né? Então é algo muito novo, é algo diferente. A gente fica logo no pânico, fica preocupado como é que vai ficar, como é que vai fazer. Aí a gente começa a pensar, meu Deus, e se um míssil cai aqui onde a gente está? E a gente fica muito preocupado. Só que eu não podia transparecer isso no meu Instagram. Por quê? Eu tenho uma sogra que ela já é idosa, o meu marido, a minha irmã, ela é autista, a minha amiga estava perto de ter neném, então eu queria transparecer que estava tudo bem, mas enfim, não estava nada bem. Você viveu um momento de tensão, não é, Quinha? Junto com toda a caravana que estava lá. Eram 41 pessoas. Muita gente. E nesse momento que há esse primeiro confronto, que Israel ataca o Irã, há o fechamento do espaço aéreo. Teve alguma mudança na viagem de vocês por conta disso? Bom, a gente foi para peregrinar, conhecer os principais pontos de Israel. E a gente não conseguiu fazer nenhum desses passeios. Por quê? Porque tudo estava fechado. Então, assim, ó, lá literalmente vira um cenário de guerra. O Estado, ele fecha por completo. As pessoas, elas têm que ficar o tempo todo alerta para na hora do suar. Eu acho que vai passar um vídeo aí onde a gente escuta o suar mesmo do que eu gravo, o suado da sirene, e a gente tem que correr pro bunker mais perto, que o bunker é um lugar, né, onde a gente se esconde, fica sempre no subsolo a maioria das vezes, e a gente vai ficar lá. E acontecia ataque, a gente tá falando de coisa de 1 em 1 hora. Você via os mísseis passando por cima do hotel, você via as pessoas procurando abrigo para se protegerem, você ouvia o sonar da sirene para você se proteger. Então, assim, ó, uma coisa que você nunca viveu e agora você tá ali vendo a olho nu, a gente fica, meu Deus, mas a misericórdia do Senhor tava ali com a gente. Então, ali era o lugar a gente viver aquilo que a gente prega, né? Se eu prego que o Senhor vai me livrar, se eu prego que o Senhor vai me salvar. Então eu estava o tempo todo confiante, que eu podia estar em zona de conflito, mas que eu estava guardada pela mão do Senhor ali. Exatamente, são cenas fortes. E eu queria saber, Quinha, como é a expressão das pessoas lá? Esses bunkers, eles ficam disponíveis para quem quiser se abrigar? Vocês recebem alguma orientação? Nós recebemos, inclusive, né? A gente chega no hotel, quando a gente chega no hotel, a primeira coisa que o rapaz fala, que a gente está lá em Israel, e a guerra estourou. E até enfatizando que as pessoas falam assim, ó, por que você foi sabendo que tem guerra? Sabendo que tem guerra. Uma coisa é ter a guerra e outra coisa é ter o conflito. Ali no Oriente Médio sempre é um lugar de conflito. Desde a independência de Israel é um lugar de conflito. Por quê? Porque
os árabes não aceitam os judeus, né? E são duas religiões diferentes. Então, ali tem uma guerra geopolítica pelo lugar muito grande. Eles querem tirar os israelenses dali, eles brigam por Jerusalém, que é uma terra santa, tanto para cristão, como para muçulmano, como para judeu. Então, ali tem uma guerra religiosa e política desde sempre. Sempre teve conflito e eu acredito que sempre vai continuar tendo. Outra coisa é a guerra estourar enquanto a gente está lá. Foi o que aconteceu. Conflito sempre teve e sempre vai continuar tendo. São pessoas que têm pensamentos, ideologias, crenças diferentes uma das outras, mas a guerra estourou quando eu estava lá. E a gente não esperava que a guerra estourasse, né? Mas infelizmente estourou. E as pessoas, o povo judeu, os judeus que vivem lá, eles vivem já armados para a guerra, preparados. Seja prontos para o conflito. Prontos para o conflito. Eles são muito patriotas, né? Patriarcas que falam, né? Então, eles estão ali prontos mesmo para o conflito. Eles, inclusive, a gente fica com muito medo e eles reagem de uma forma mais tranquila. Eles não ficam tão desesperados como a gente fica, não. O antissemitismo, ele é uma realidade que não pode ser ignorada durante o mundo inteiro conhece a história da perseguição aos judeus. Exatamente. E aquele povo só quer a sua terra e poder viver com a sua nação. Imagine que você ser um brasileiro e não ter um país. Então, Israel é reconhecido, entregue essa terra para esse povo e isso continua gerando um conflito, porque tem a questão financeira, a questão do poder da terra, do lugar. E é engraçado, Quinha, que as pessoas não vão entender isso, mas é uma porção de terra tão pequena. Tão pequena, gente, referente ao tamanho que é o Irã, referente ao tamanho que é os outros lugares, é uma parcela muito pequena. E é até importante retratar isso, né? Porque os judeus, né, gente, teve o Holocausto, onde foram mortos mais de 6 milhões de judeus logo após a Segunda Guerra Mundial, né? E lá em 1948, a ONU faz uma partilha da Palestina, devolvendo os judeus para aquele pedaço de terra, um pedaço muito pequeno. Então aí começa o primeiro conflito, né, que é a Guerra da Independência lá em 48, onde os árabes, né, que são muitos, tem muita terra composta pelo Iraque, o Líbano, a Síria, o Irã, né, a Palestina, eles não aceitam que eles fiquem ali. Que esse pedacinho tenha sido entregue para ser Israel e ser do povo judeu. Quinha, mas você teve medo de morrer? Passou assim na sua cabeça em algum momento? Porque a gente dizia, Deus me guarda, é verdade. Mas vai dizer Deus me guarda para aqueles cristãos que foram queimados. Porque muitas vezes Deus nos guarda, mas Deus também nos permite viver situações de confronto, de conflito. E a nossa vida não é o bem mais precioso. O bem mais precioso é a presença que não pode ser tirada de nós. Em algum momento você pensou, rapaz, parece que Jesus já veio me buscar hoje. Minha mala já está pronto, será que eu vou? Em algum momento você viveu isso? Olha, existe uma diferença, né, de viver com medo e sentir medo e ir, né? A diferença do corajoso e do medroso é esse. O medroso, ele se entrega pro medo, o corajoso sente o medo, mas não deixa o medo vencer ele, né? E é claro que eu senti medo, principalmente na travessia. Quando a gente decidiu voltar pro Egito, né, que a gente tem que fazer uma travessia, precisava da liberação do consulado para que a gente saísse de onde nós estávamos até chegar na fronteira. E enquanto a gente estava, acho que também vai passar aí a imagem, a gente vê aviões se preparando para a guerra, nós passamos por carros, bombas também, carros-bombas não, né? Aqueles carros de guerra, tanques de guerra, a gente vê o cenário de guerra, a gente vê aquele trânsito. Então esse percurso de sair de Israel para o Egito era um percurso extremamente perigoso e vulnerável. Porque o que acontece? Israel, né, tem a proteção dos domos de ferro, que são o que impedem que os mísseis entrem dentro de lugares que tem pessoas. A travessia é pelo deserto. E quando os mísseis vão caindo pelo deserto, eles permitem, não tem pessoa ali para poder ser protegida. Então, eles deixam os mísseis irem para o meio do deserto. Esse é o momento mais perigoso. Então, esse foi o momento que eu senti medo no meu coração. Mas eu tenho toda em oração, eu crendo que o Senhor vai me guardar, crendo que o Senhor vai me livrar todas as pessoas que estavam junto com a gente. E nós tínhamos um horário estabelecido para chegar até
é a fronteira, né? Nós saímos, eu acho que era 10 horas da manhã, e nós tínhamos que estar lá 4 horas da tarde. Era uma viagem de 7 horas. Tudo no deserto, no meio do deserto. E cenário de guerra, porque tudo era fechado, até conveniências. A gente queria comer, não tinha nada aberto para comprar nada para comer, não tinha posto de gasolina. Vocês passaram um aperto por não poder comprar nada para comer? Alguém ficou com fome água? A gente só comeu lá em comunidade. Tipo, como se fosse... Como estava tudo fechado, teve um dia que a gente teve que comer num... Tem um nomezinho que eles chamam, mas foi uma comunidade que eles abriram as portas pra gente comer porque o resto do país estava todo fechado. Meu Deus, que situação, Quinha. Mas eu quero agradecer você por estar aqui compartilhando a sua experiência, o seu momento com a gente, dividindo tudo isso. Muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado, viu, Nayana? Pois um beijo e é isso, né? Esperando a guerra acalmar para que eu possa voltar na Terra Santa. E é claro que você vai voltar, não é? Para viver esse momento de fé, fazendo essa peregrinação como você planejou. Pretende voltar? Pretendo, sim. É isso mesmo. Muito obrigada, Quinha. Até a próxima. Obrigado. Olha.